Há um mês, o acampamento dos refugiados de Moria perdeu-se num grande incêndio. O inverno na Europa já está chegando e há uma grande preocupação daqueles governos, porque o campo de Moria fica na Grécia e a Suíça quis dar uma força a este campo de refugiado. Porém, devido às fortes barreiras das suas leis jurídicas, este refúgio, esse asilo a esses refugiados não está sendo possível. E está ocorrendo uma grande preocupação, pois o inverno na Europa está chegando. Nos próximos meses a temperatura chega a 0 grau. Um novo acampamento foi construído e as pessoas estão aguardando do lado de fora para adentrar este novo acampamento. É uma questão que eu trago aqui para nós, aqui hoje, pensar um pouco, nós, os inscritos do canal HP Akhenaton, sobre o que é os arquétipos da sociedade moderna. Acredito hoje que este exilado, esse refugiado, ele também seja hoje um arquétipo. Muito conhecido, muito rejeitado por alguns países, quase sempre é tido como um incômodo para outros países, e algumas pessoas, alguns seres humanos, realmente têm a sua solidariedade e querem ajudar essa ideia do refugiado. A primeira questão no vídeo de hoje eu coloco qual a sua ideia sobre refugiado. Aqui no Brasil a gente já recebeu bastante refugiado, principalmente da Venezuela, e agora o mundo passa por dilemas destas migrações coletivas e digamos assim, migrações em massa, que realmente podem mudar, às vezes, o curso de uma sociedade. Agora eu te pergunto, na sua visão, quando se aceita uma grande quantidade de refugiados, isso é bom para o seu país ou é ruim? Quais são as suas experiências que você tem com refugiados aqui no Brasil, por exemplo? Qual o tipo de experiência que você tem? Eu particularmente vejo hoje, na região que eu moro, bastante refugiado. E já vi refugiado em Uber. Nós temos aqui até refugiado que seria um médico cubano, que abandonou o regime cubano nessa história dos médicos terem vindo no governo do PT e que vive hoje aqui no Brasil. Mas ainda é impedido de exercer a medicina fora daqueles contratos que tiveram. É até um absurdo, porque um médico que estava antes exercendo a medicina, agora ele não pode exercer por questões burocráticas. E é isso que nós estamos falando hoje, que tem acontecido no mundo. As questões jurídicas e burocráticas estão impedindo que as pessoas promovam a solidariedade. E é estranho porque essa mesma lei é para proteger o seu cidadão. Mas proteger do que exatamente hoje, eu pergunto? Esse vídeo não é para trazer questionamentos, porque eu também faço essas questões internas. Porque quando eu vejo notícias como essa, que já faz quase um mês, e se arrasta por 30 dias, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, que já estavam alojados, mas que o incêndio acabou destruindo. Mas já faz 30 dias e tudo, como a gente vê hoje, essa movimentação política passa por uma movimentação jurídica. Isso é no planeta todo. E isso mostra e denota um grave defeito do ser humano, sabe? Então eu fico assim, trazendo para vocês, ao mesmo tempo, uma indignação, pois existe uma corrupção dentro daquilo que a gente chama de fatores corretos da nossa sociedade. O primeiro fator que deveria ser levado em consideração deveria ser justamente a solidariedade humana. Ou seja, a primeira coisa seria não faltar alimento a essas pessoas. Segundo, todas essas pessoas podem ser muito úteis ao país em que chegam. Mas o que acontece? Mão de obra é ceifada,
Ali tem engenheiros, tem médicos, e quantas vezes não falta médico no hospital da sua cidade? E eu acredito que isso não seja somente aqui. Mas ali, por questões jurídicas, é impedido, de certa forma, de fazer uma questão rápida e dinâmica para que se possa ser ajudado. Agora, a Suíça que está passando por um problema, porque o cidadão suíço está querendo ajudar, mas ele mesmo está tendo problema com a própria legislação que seus políticos fizeram. Aqui no Brasil, eu creio que os venezuelanos, né, tenham encontrado uma facilidade na parte jurídica. Até porque eu tenho visto até mesmo Uber, né, dirigindo Uber e outras atividades, estão tirando carteira de trabalho. Então, o Brasil ele é muito mais aberto a esse tipo de acontecimento, até porque nós somos um país de imigrantes. Aqui se fala muito hoje de dois tipos de pessoas que sustentam a nossa sociedade, que é os colonizadores se foram, né? Hoje ficaram os imigrantes, e essa geração já se diluiu, né, nas sociedades com o passar do tempo. Então, somos os filhos desses imigrantes. E também temos os filhos daqueles que foram trazidos através do regime da escravidão para o nosso país, que também se diluiu na sociedade com o tempo. Só que o imigrante, ele de certa forma conseguiu ajudar a gerar cidades. Você pega cidades como Caxias do Sul, por exemplo, uma cidade feita por imigrantes, né? E, na verdade, você vai pegar algumas cidades do país em que os imigrantes atuaram forte e hoje existem belas cidades nesses locais, onde até o índice de corrupção na política é mais baixo. Por outro lado, as classes marginalizadas em nosso país permaneceram estagnadas nessa miséria. Agora, se uma classe de refugiados entrar no país e ela se tornar uma classe de pessoas que está numa parte uma parte mais marginal da sociedade, porque a gente às vezes vê histórias bonitas de refugiados que deram certo, mas a quantidade de gente que beira a pobreza também como refugiado no Brasil é muito grande, né? Isso porque a gente vê na prática. A condição de vida dessas pessoas é de pobre quase caindo para outra classe. Não é um pobre estabilizado lutando por uma classe melhor, não. O que a gente vê aqui é um estado diferente. Mas esse vídeo foi mesmo para trazer um pouco de provocação, para que a gente possa pensar um pouco a respeito, né, desse assunto. Se você não sabe, procure um pouco sobre o assunto, né, sobre esse campo de refugiado que teve um incêndio, né, há praticamente um mês. E lembrando que nós estamos começando a nossa primavera aqui no Brasil, e só que no continente do norte, no continente europeu, está começando o inverno. E o inverno costuma ser bem rigoroso. Serenidade a todos vocês, obrigado pela companhia até agora, eu me torno